Boa tarde, Jana. Boa tarde para todo mundo que escuta a gente. Eu sou Luiz Rodolfo Libonati, produtor do Relicário. A gente está de volta àquele bate-papo com autoras e autores sobre seus lançamentos. E hoje a gente recebe o poeta Felipe Volney para falar um pouquinho sobre seu recém-lançado livro de poemas, o Aquele que Tudo Devora, e que é lançado pela CEP Editora. Então, boa tarde, Felipe. Boa tarde, toda a equipe aí do programa Relicário. Uma satisfação e um prazer enorme estar aqui hoje. E boa tarde também para os ouvintes. Prazer todo da gente. Vamos lá. Apresentando nosso convidado, Felipe Volney é poeta, editor, compositor, produtor cultural e educador, nascido em 1987, no município de Goiânia. Os seus livros, Ruinosas Ruminâncias e O Livro dos Sussurros, receberam o Prêmio Pernambuco de Literatura em 2017 e 2022, respectivamente. Ele publicou ainda outros títulos como Librorum nos Unite, acho que falei certinho, 2022, e Caos Navial, ou Sabor Sujo, de 2015. E aí, vamos lá, vamos começar. Deixa eu começar aqui com uma perguntinha. Felipe, então, eu vi que a época do lançamento do Ruinosas Ruminâncias, você disse que o livro o Ruinosas Ruminâncias, poderia ter como melhor imagem dele o amor a partir da possibilidade de amar. E você tratava ali daquele livro da memória e do decifrar dela. E aí eu queria perguntar, com relação ao novo livro, Aquele que Tudo Devora, também é possível definir uma imagem que o compreenda como um todo? Queria que você falasse um pouquinho sobre o livro. Ah, beleza, beleza. Sim, sim, sim. O do Ruinosas, né, como você já mencionou bem, né, ele tem uma estrutura sobre amor e memória, né, e faz parte de um projeto, vamos dizer assim, de uma autenticidade que eu busco, né, pelo menos na minha escrita, que é unir não só a semântica do texto, né, ou vamos dizer assim, o sentido do poema, o sentido das frases, com uma estrutura visual do texto também. Então, no caso do Ruinosas Ruminâncias, né, essa ideia, né, de fragmento, de ruína, faz parte do texto, né? Então, o livro começa com a imagem toda em fragmentos, e os poemas vão se aglutinando, meio quase como se fosse uma psique, né? Algo meio psicológico, assim, de uma personalidade que, por exemplo, depois de um encerramento de uma relação, por exemplo, né? Depois, com o tempo, aquilo dali vai se recompondo, se reestruturando, vamos dizer assim. Nesse caso do Aquele que Tu Devora, eu pensei que ele é uma travessia, tá certo? E essa travessia, para mim, ela representa um pouco sobre a nossa virada de século, né? Do século XX para o século XXI. Uma virada de século, né? Uma travessia, vamos dizer assim, por terrenos e ambientes que não são lá muito esperançosos. Então, ou seja, todo o nosso horizonte de perspectiva, vamos dizer assim, ele é ao mesmo tempo de muitas vontades, né? E muita energia contida sobre uma reviravolta ecológica, né, uma nova forma de pensar e de se organizar, né, e ao mesmo tempo, né, contraditoriamente, ou pensar, né, no oposto disso, né, um ambiente onde a gente vê perspectivas sobre fragmentos, guerras, destruição, né, pouca perspectiva assim de um horizonte mais fecundo. Né? Então, no caso, esse livro, Aquele que Tu Devora, são três travessias, né? Então, se eu pensar numa imagem, são três atravessamentos, vamos dizer assim. Na primeira parte do livro, esse é um livro também dividido em três partes, igual ao também o Ruinosas Ruminâncias. E, na verdade, essa coisa de dividir, de pensar uma arquitetura, vamos dizer assim, para o texto, uma concepção, uma ideia maior para o livro, isso está constante um pouco no meu trabalho, né? Pelo menos é uma rota, um trajeto que eu penso. Então, no caso do Aquele que Tu Devora, a primeira parte, vamos dizer assim, é um atravessamento sobre os infernos. Também poderia pensar da forma que se alguém perguntar, mas atravessar o quê, né? Tá, atravessar o quê? Então seriam três atravessamentos sobre é, três momentos assim de três momentos limites. Então penso são três travessias de inferno, vamos dizer assim, cada um no seu sentido próprio. É, a primeira é um inferno literário, na verdade é uma imagem muito constante, né? Que já faz parte, vamos dizer assim, da literatura, como a gente entende dentro dela, de uma história mais oriental, vamos dizer assim, asiático, sabe? Tipo assim, atravessamento do inferno está desde os textos sumérios,
do Gilgamesh, da Inanna, isso atravessa os textos homéricos, a poesia romana, grega, isso atravessa o Dante e segue, né? E segue, enfim, faz parte da gente. Então seria o primeiro atravessamento sobre os infernos da literatura, o segundo atravessamento sobre o inferno contemporâneo, que são as prisões e o processo de encarceramento, vamos dizer assim, e o terceiro inferno é a travessia pelas superfícies, vamos dizer assim, dessas cidades destroçadas, né, do século XXI, né, ou pelo menos uma parte desse horizonte um pouco mais dramático que nos apresenta, né? E, claro, toda travessia também se pretende, né, chegar ao lado oposto. Então, ou seja, o livro é um pouco desse anúncio, né, dessas miragens, né, mas que a gente possa concluir, né? Tanto que a última parte do livro se chama Samba sobre os Escombros, né? Então, na meta final é a gente poder sambar sobre isso tudo. Todo o movimento, né? Isso. Joia. Sobre a sua construção criativa, Felipe, você adere à cultura do sampler, como você mesmo já falou, né? Seja em livros, seja em outros formatos de mídia. E aí eu queria te perguntar, esse recurso, ele está presente também no seu livro recém-lançado? Está sim. Ele faz parte, vamos dizer assim, eu estou colocando ele como um encerramento de um ciclo, na verdade, um ciclo de pesquisa e de construção, né? Então, ele começa um pouco antes do Caos Navial, com o livro meu de 2015, né? Que é justamente, ele tem uma outra imagem, que seria uma tensão entre o urbano e o rural, pensando uma perspectiva da monocultura, no caso aqui, né? Eu sou de Goiânia, da Zona da Mata, né? No caso da monocultura da cana-de-açúcar, mas serviria para da soja, serviria, enfim, para culturas diversas, vamos dizer assim. Então, lá já está presente essa ideia de estar dialogando com essas vozes, né? Se antes, num processo quase como epígrafes, onde cada poema tem a sua epígrafe, onde eu dialogo com isso, não necessariamente apenas só concordando, né? E com o tempo, essas epígrafes na verdade, essa multiplicidade de vozes, essas vozes que nos atravessam, né? Essa, essa história que nos compõe, porque também nem toda palavra é nova, ou quase nenhuma delas é nova, e muita parte desse pensamento são as nossas camadas, vamos dizer assim, que nos atravessam. Então, um pouco dessa ideia da minha ideia de colagem, né? De trazer essas vozes de outros autores também para dentro do texto, é ao mesmo tempo uma ideia de referência, né, mas também de diálogo, e apresentar um pouco também da ossatura, vamos dizer assim, né, da costura, né, das leituras que me atravessam. Então, essa ideia do sample, né, ele para mim, né, que não é algo também muito novo se a gente for pensar, né, que essa ideia de trabalhar com colagens do texto, isso está também lá desde o começo do século XX, né, já com a estética do Dadaísmo, do surrealismo, né? Então, estou tentando, né, trazer, na verdade, toda esses experimentos que a gente já tem desde o século XX, mas também pensar isso numa perspectiva não apenas eurocentrada, né? Na verdade, também uma parte dessas vozes que nos atravessam, também estou tentando, né, repensar, né, uma nova roupagem para isso, através também da ideia da incorporação, vamos dizer assim, dos cultos afro-ameríndios, né? Então é uma mistura de colagem com vozes que nos atravessam, né? Enfim, cada um pode dizer várias coisas, forças que nos atravessam, né? Ancestralidades que nos fazem parte disso, né? Pensar a gente uma cultura urbana, né? Uma cultura que se alimenta, vamos dizer assim, dessa tradição, né? Do livro, do impresso, ao mesmo tempo que se alimenta, mas também ao mesmo tempo que a gente quer digeri-la, né, e transformá-la em algo que seja mais parecida conosco, né? Então, para mim, essa ideia do sample trabalha um pouco nessa direção. Perfeito. Então, outra coisa que eu queria perguntar, dentro da sua poesia, você traz uma forte abordagem sobre temas sociais, políticos, que falam muito do que é o Brasil, né? Não só o Brasil, mas do que é muito o espaço que a gente conhece, que é o Brasil. Aquele que tudo devora ilustra bem isso. E aí eu queria te perguntar, para você, de que forma a linguagem da poesia ela é capaz de contribuir para esse posicionamento sobre a realidade? É, então, eu parto, né? Pelo menos o meu ponto de partida é que a arte, ela sempre está compromissada, né? Ela sempre faz parte de um compromisso. E um desses compromissos é de pensar a nossa realidade, vamos dizer assim, mais próxima e mais visível, né? Então, não
não parto um pouco numa ideia de que uma arte que seja apenas comprometida com a linguagem, ou a linguagem pela própria linguagem, né? Apesar de sempre também estar tentando fazer experimentos com a linguagem, mas para mim ela tem ela tá com o pé firme, eu sei de onde eu venho, eu sei do que eu quero falar, né? Ou pelo menos as coisas que me atravessam, né? Porque a inspiração também nos atravessa, né? Ela tá calcada, né? Ela tá sedimentada, vamos dizer assim, nessa, não só da minha pesquisa, no meu território. Eu diria até que muito provavelmente a literatura feita aqui no Nordeste ou aqui em Pernambuco, ela nunca deixou, na verdade, de ser arrastada por uma ideia, né, de uma arte só estrutural, vamos dizer assim, arte pela linguagem, sabe? Eu acho que isso está presente tanto na nossa tradição, por exemplo, da arte figurativa, a pintura moderna aqui em Pernambuco, né, do século XX, né? Isso está presente em poetas, né? Desde a geração dos anos 70, eu diria até talvez pensar até o Ariano Suassuna, que trabalha com temas populares, né? Mas a ideia da realidade está sendo ali trabalhada, né? Dentro da ideia de como uma, uma forma, né? Vamos dizer assim, dessa tradição montada dentro da oralidade, né? A gente costuma trazer ela através do cordel, da cantoria, coisa desse tipo, ou atravessando aqui os anos 70, os anos 90 da poesia marginal recifense, ou aqui no meu território, como as brincadeiras de cavalo marinho e do maracatu rural, todos estão, né, sempre em seus devidos momentos, trazendo e colocando e fazendo sua crítica. Então, para mim, né, a minha poesia, se queiram alguém dizer se é engajado ou não, enfim, isso também não me é insulto, né, e nem demérito, mas o meu fazer literário, ele está totalmente é, é, fixado, né, de pensar nós como seres complexos, a região onde eu moro, como uma região, né, de pessoas que são complexas, têm as suas particularidades, né? E uma dessas particularidades, ou uma do que nos compõe de nosso como inteiro tem o social também, mas também tem o estético, né? E tem o político. Né? Essa frase também não é minha, né? Eu pensando em sample, pensando em referências, eu gosto muito de um pensamento que é do Gilmar Muniz de Brito, né? Um cara, para mim, uma pessoa muito importante, né? E que é isso, é poético, político e pedagógico. Então, essa tríade é um pouco do que atravessa o meu fazer poético, pelo menos nesses últimos 10 anos, 8, 10 anos, sabe? Bom, Felipe, então a gente chega aqui ao fim do nosso bate-papo e eu agradeço a tua presença aqui na rádio, muito bom. Cara, É, eu agradeço também pelo convite, sabe? Eu sempre quis participar, espero que, né, tenha outros momentos, outros livros aí, deve estar saindo ainda 2 livros ainda para ano que vem, então espero vou retornar para conversar com vocês, porque para mim foi muito importante e muito inteligente as perguntas, tá? De parabéns também. Obrigado. Aproveitando, então, fala um pouquinho desses planos aí de novas publicações que Tá, você quer eu para vou o futuro. aproveitar primeiro, né? Quero anunciar que no dia 22 de novembro, vou estar fazendo o lançamento do livro agora, novamente no Recife. A primeira foi pela Bienal do Livro, eh, e a segunda agora montando um novo ciclo, né, de lançamentos, porque não só como editor, sou performance, poeta e tal, então vai ser dia 22 de novembro, lá no Ateliê Titivilos, ali no edifício Texas, às 7h30 da noite. Vai estar presente eu, um parceiro meu que é muito instrumentista, que é o Thiago Pedro, que a gente faz uma textura ao vivo com rabeca, utilizando noises e ruídos, e faz parte também da performance uma projeção. Então é algo meio de imersão que a gente propõe, né? Do lançamento do livro Aquele que Tu Devora. E para 2024, né? Eu tenho 2 livros no gatilho. Um é um livro que ele está atrasado, mas que ele deve sair ano que vem, que se chama O Livro dos Sussurros, que ele é um dos ganhadores do prêmio Hermílio Borba Filho do ano passado, que ainda não saiu. E o outro, o segundo, também se chama Samba sobre Escombros, que é uma produção independente, né, da editora que eu coordeno, que é a Porta Aberta, e é um projeto aprovado pelo Fundo de Cultura do Estado, Funcultura, então deve sair esses dois agora em 2024. Que maravilha. Pois muito que bem. Obrigado, Felipe, pela sua presença. Massa demais, eu que agradeço. Agradeço a todos os ouvintes aí que tiveram a paciência de me escutar e até uma próxima. Obrigado. Eu sou Luiz Rodolfo Libonato, produtor do Relicário. A gente teve um bate-papo muito joia com o poeta Felipe Volney, que vai ficar, inclusive, disponível em nosso canal no YouTube. É só pesquisar Frecanec FM por lá.
Logo menos a gente traz outros lançamentos. E agora é de volta com você, Jana.